Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos! Eu sou a Bruna Rebelo, professora online especializada em bolos patulados com Butter Queen, e hoje é a nossa live de Tira Dúvidas. Oiê! Tem uma pergunta que é interessante. Você acha melhor começar depois que tiver todos os materiais básicos? Gente, eu acho melhor começar. A gente precisa começar de algum lugar. Eu tenho um aluno que começou a fazer bolo e bolos... Eu não tô falando de bolinho zoadinho não, viu? Bolos incríveis com prato de micro-ondas, régua escolar. Então assim, a gente não precisa ter tudo, né? Se a gente tiver ali algumas coisas que dê pra gente já ter um forno, uma batedeirinha de mão ali, a gente já faz um monte de coisa, né? Então assim, não precisa ter tudo. Pra começar, a gente só basta começar, só enfiar as caras e ir pra frente. Pegar outra pergunta. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Bru, para cobrir com Butter Queen eu tenho que fazer faixa de contenção para qualquer recheio? Gente, vamos falar um pouquinho sobre o que é isso, né? A cinta de contenção é aquilo que vai por fora, né? Beirando o recheio. Então, eu tô lá montando meu bolo, coloquei a massa do meu bolo e aí eu faço uma cinta de contenção para segurar o meu recheio lá dentro, né? Isso é a nossa segurança de ter um bolo que não vai criar barriga, que o recheio vai vazar para fora. Mas alguns recheios dá pra gente fazer sem cinta de contenção. Só que assim, até eu falar pra vocês, olha, dá pra fazer alguns recheios sem cinta de contenção, a gente já abre um outro precedente. Por quê? Eu vou falar pra você assim, olha, brigadeiro dá pra usar sem cinta de contenção. Aí você vai lá e não sabe dar o ponto no brigadeiro certinho, ou então faz um ponto, né, fora ali, faz um brigadeiro mole demais, macio demais, e aí esse brigadeiro vai vazar e você vai falar, Bruna, você falou que podia e não deu. Então assim, o brigadeiro estiver no ponto certo, dá pra fazer sem cinta de contenção, ele mesmo pode virar cinta de contenção. Um bom ganache pode ser, né, sem cinta de contenção, ele mesmo é a cinta de contenção, só que assim, né, a gente tem que fazer tudo bem certinho, senão o negócio, fica um negócio muito louco, sai tudo pra fora. Então, a gente tem que saber realmente fazer um ponto certinho de brigadeiro, de ganache, pra usar assim a cinta de contenção. Por isso que eu falo que cinta de contenção de Butter Queen, gente, não tem erro, porque o Butter Queen, ele tá sempre ali, ó, perfeitinho, ele sempre vai endurecer na geladeira se a gente fizer, né, com manteiga, do jeito certinho. Então, por isso que eu falo, gente, sempre cinta de contenção de Butter Queen, porque é o melhor, porque não tem como errar. Mas se você souber fazer um bom ganache, um bom brigadeiro e souber dar ponto neles, você pode usar eles como cinta de contenção sem problema nenhum. Vamos lá. Na massa de bolo, eu posso substituir o leite por iogurte? Dá diferença? Sempre que a gente faz alguma substituição, gente, a gente está substituindo um produto X por um Y que tem características diferentes. Dá para substituir? Dá. Vai ser exatamente igual? Não. Exatamente igual, só fazendo a receita exatamente igual, né? Então assim, qual é a característica do leite integral? O leite integral tem aí por volta de 3% de gordura, ele é mais líquido, ele não é tão encorpado, ele não tem tanta acidez quanto um iogurte. Já o iogurte o quê? Ele é um pouco mais encorpado, ele tem mais acidez, ele às vezes tem um pouquinho mais de gordura. Então, a gente vai ter um resultado diferente na massa do nosso bolo. Só que dá super certo. Mas assim, são trocas muito boas. Então assim, quando a gente tem lá uma receita de massa de bolo, eu posso trocar pelo quê? Você pode trocar pelo que você quiser, lembrando que cada ingrediente vai te dar uma característica diferente. Então eu quero trocar leite por água, dá certo? Dá, mas a água não tem gordura e nem gosto, né? Vai ser exatamente igual a massa que tem leite? Não vai. Vai dar certo? Vai. Né? Mas aí são características diferentes. A única coisa que a gente não troca, né, um líquido que a gente não troca em massa de bolo, é trocar leite por creme de leite, por exemplo. Creme de leite tem um teor de gordura muito grande, né? Aí se a gente estiver falando de um creme de leite pasteurizado, ele tem 35% de gordura. É muita gordura. Ele vai brigar com quem? Com a manteiga, né? Ele vai brigar ali com a manteiga, não com o leite, que é o líquido. E aí esse bolo vai ficar um bolo extremamente pesado, né? Ele fica muito, muito, muito pesado. Não fica legal no paladar. Então, assim,
Dá para fazer as trocas, lembrando que, né, cada produto tem a sua característica. Eu amo de paixão trocar leite por leite de coco e por iogurte. Assim. Quando eu tô falando de iogurte, gente, também é iogurte integral. Não é... Eu tava bebendo Danone, né? Aqui, ó. Não é isso aqui, tá? Não é Danone que é adoçado, que tem sabor e tal, que vai te trazer também outra característica, que tem açúcar. O iogurte integral, não. Ele ali, sem açúcar, só ele mesmo. Então, é esse iogurte que a gente tá falando, tá bom? Assim, toda massa pode trocar. Lembrando que cada uma vai aí te dar um resultado diferente. Vamos lá. Gente, eu tô lendo as perguntas que estão na caixinha, tá? Essa caixinha aqui, ó, que tem um pontinho de interrogação. Então, clica lá e deixa a sua pergunta lá, porque fica mais fácil de eu organizar e escolher. Vamos lá. Dá para substituir essência de baunilha por açúcar de baunilha? Qual a quantidade de equivalência? Aí a gente tá falando, gente, de um produto que tem o mesmo sabor. É o que eu falo de substituição. A gente precisa entender primeiro o produto que eu tô trocando, né? Se eu não entender o produto, a troca, não tem como entender a substituição. Essência de baunilha é o quê? É líquido que tem aroma de baunilha, né? E açúcar de baunilha é o quê? É um açúcar, né? Pozinho, açúcar adoça, né? Ele já tem um outro poder. A essência, ela só dá o cheirinho lá, o sabor, o gostinho e o cheiro de baunilha, somente. O açúcar não, ele entra também para adoçar a receita, porque ele é açúcar que tem cheiro e gosto de baunilha, né? Então aí, você tá vendo que a gente tem aí dois ingredientes que parecem ser a mesma coisa, mas não são? É diferente, né? É diferente de eu substituir uma essência por um extrato, né? Que a gente tem aí só uma característica que um é um aroma artificial e um é um aroma natural, né? Mas que a característica dos dois é só aromatizar a receita. Já o açúcar de baunilha, não. Ele vai entrar para adoçar essa receita. Então, a substituição que você vai fazer é do açúcar que tiver na receita. Então, lá... eu quero substituir o açúcar, eu quero colocar na minha massa amanteigada o açúcar de baunilha. Então, eu vou tirar um pouquinho do açúcar da minha massa amanteigada e colocar um pouquinho do açúcar de baunilha, né? Lembrando que também é um produto caro, que é um produto muito aromatizado, né? Eu não vou substituir 50 gramas, por exemplo, é um pouquinho, 10, 15 gramas de açúcar de baunilha já é o suficiente para aromatizar uma receita. Então, assim, é muito importante, gente, a gente entender realmente a diferença de cada ingrediente, né? Ah, mas é baunilha. Calma lá, não é baunilha. Existe aí uma grande diferença entre essência de baunilha, extrato de baunilha, pasta saborizante de baunilha, fava de baunilha, açúcar de baunilha. Cada produto é um produto, né? Então, a gente precisa entender a diferença de cada ingrediente para a gente entender um pouco melhor essas saborizações. Essas substituições, não saborizações, pra gente entender melhor essas substituições. Senão, fica difícil, né, da gente fazer isso da maneira mais correta. Prof, naked cake, entregar com ou sem acetato em volta? Gente, aí são diferenças de clientes, de públicos, de que tipo de naked cake que você quer entregar. Por exemplo, um naked cake de casamento, né? Um bolo de casamento, um naked cake de casamento, não, um bolo peladão para um casamento. A noiva, com certeza absoluta, não vai querer um bolo com acetato em volta na mesa dela, né? Então, para essa opção, você pode tirar o acetato. Com certeza, assim, absoluta, ela não vai querer. Ela vai achar feio. Agora, a pessoa quer um bolo bem molhadinho, com bastante recheio, e ela não gosta da cobertura que você trabalha. Ela não gosta de chantininho, ela não gosta de chantilly, ela não gosta de branco, ela não gosta de nada. Mas ela quer um bolo bem molhado, bem recheado. Um naked cake não dá pra gente fazer bem molhado, bem recheado, né, gente? Porque não aguenta. Aí você vai ter que colocar o acetato em volta. E aí depende, então, do público que você quer atingir, do cliente que você quer atingir, qual a expectativa do seu cliente, né? Então, assim, não tem uma regra, tá, gente? Nada tem regra. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Entendendo, né, que cada cliente tem aí uma expectativa. Então, uma noiva com certeza absoluta não vai querer um naked cake com acetato em volta. Mas um cliente aí que não gosta de cobertura nenhuma e quer um bolo bem molhadinho, pode ser que ele queira, né? E é bom você explicar para o seu cliente que tipo de bolo você trabalha, como que isso vai ser feito.
para você realmente atender a expectativa dele, tá? Tem restrições para saborizar o Buttercream? Tem. As seguintes. Primeiro, a gente não saboriza Buttercream com fruta natural. Então, eu quero colocar pedaços de abacaxi no Buttercream e espatular o bolo. Cara, fruta natural solta água pra caramba, ela azeda rápido. Então, assim, não é uma boa saborização, né? Mesmo porque você não tem a intensidade de sabor da fruta ali na fruta natural, colocando no Buttercream, fica um negócio meio estranho. Então, o melhor de saborizar mesmo quando a gente quer trabalhar com fruta é usando a geleia, usando uma pasta saborizante com o sabor da fruta e tal. Fazer nessa questão. Outras questões. Produtos muito gordurosos que não vão te adicionar muito sabor. Então, chocolate branco. Cara, chocolate branco é pura gordura. E aí eu derreto e coloco isso no meu Buttercream. Que sabor que eu tô querendo dar? Porque assim, gente, chocolate branco é só gordura e açúcar. E o Buttercream já é doce e já tem bastante gordura. Então assim, eu só tô colocando um negócio que tem muita gordura e muito açúcar no outro negócio que tem muita gordura e muito açúcar. Então assim, as chances desse negócio ficar mole e não dar ponto são gigantescas. Então, eu acho que não é uma boa saborização, porque eu não tô trazendo muito sabor. Mas eu quero esse sabor meio de chocolate branco, sabor mais doce e tal. Sei lá, gente, coloca uma pasta de leite, faz alguma coisa nesse quesito, né? A questão do chocolate branco, ele tem esse sabor mais de leite, né? Então, talvez fazer uma pastinha de leite em pó, alguma coisa pra saborizar o Buttercream fique um pouco mais interessante. Outra coisa, leite condensado. Leite condensado no Buttercream, gente, você só tá colocando mais açúcar no negócio que já é doce. Então, uma outra saborização que não faz muito sentido. Então, se eu quero usar um produto gorduroso, que ele faça sentido na saborização do meu Buttercream. Então, assim, eu quero saborizar meu Buttercream com Nutella. Pô, Nutella vai trazer gosto, né? Ela é uma pastinha e tal. Se eu não colocar muito, né? Não quiser colocar, sei lá, meio quilo de Nutella e meio quilo de Buttercream, com certeza vai dar certo. Então, assim, pensar nessas questões, pensar nos ingredientes mesmo, né? Falar, poxa, o meu Buttercream ele tem bastante manteiga, já tem açúcar e tem ovos. Vai ser legal essa saborização? Eu vou perder o ponto? Como é que vai ser? Né? Vai colocando aos pouquinhos pra ver o que você acha. Tudo dá certo, gente. Nossa, como que esse filtro surgiu aqui na minha... Olha, uma florzinha. Eu quero... Eu tô querendo tirar a caixa da pergunta, eu não tô conseguindo. Mas tudo bem. Ai. Peraí. Bru, boa noite. Eu posso congelar o bolo já pronto e espatulado? E se for na geladeira, tem validade de quantos dias? Gente, bolo espatulado com Buttercream, assim, é uma péssima ideia de congelar. Sabe por quê? Quando a gente tira esse bolo do freezer, né, lá do congelador, ele começa a suar, assim, loucamente, mas de jorrar água, assim, muita água. E ele fica com um aspecto muito feio, ele fica mais amarelado, assim. O congelador não é uma boa pro bolo espatulado com Buttercream. Ele traz uma outra característica aí. Eu não sei se todo mundo, com certeza todo mundo não viu, né? Mas eu participei do Fecha Conta no Mais Você Eu participei em 2018, foi ao ar em 2019. Caraca, faz tempo. Bom, whatever. Lá na competição que eu fui lá no programa da Ana Maria, a última prova era um bolo de casamento. E era um bolo de casamento que, né, de no mínimo 3 andares. E eles me deram um bolo de isopor pra espatular. Quase morri, né, gente? Imagina a louca que odeia bolo de isopor. Mas, enfim, eu espatulei esse bolo de isopor com Buttercream e tive a brilhante ideia de colocar esse bolo no congelador. No ultra congelador ainda. A hora que eu tirei, e aí eu queria dar uma outra camada de cor, né? Eu fiz ele cinza e depois eu quis colocar um rosa em cima. A hora que eu coloquei o rosa não grudava. Porque o cinza tava jorrando tanta água, que assim, nada grudava nele. Então, é isso que acontece quando a gente congela um bolo espatulado com Buttercream. A gente pode congelar um pote só de Buttercream, porque depois a gente traz ele para temperatura ambiente, bate ele de novo e ele tá perfeito para usar. O problema é quando ele tá espatulado no bolo, que ele jorra água loucamente, assim, muita água, e aí ele começa a mudar o aspecto do Buttercream, ele começa a ficar mais amarelado, ele fica super feio. O que você pode fazer é congelar o bolo pronto, né? Então assim, eu montei o meu bolo, está aqui envolto no acetato, lindo, maravilhoso, eu quero congelar.
Aí você pode congelar. É só embalar e seguir aí a regrinha que a gente tem lá no canal do Telegram, o hashtag Cake Lovers. Lá tem uma tabela. Vai lá em arquivos, lá tem uma tabela que, na verdade, gente, o que põe a validade no congelador não é o produto, e sim a temperatura do seu congelador. Então lá tem certinho a validade para cada temperatura, tá? Já a questão de se for na geladeira tem validade de quantos dias, gente, quem manda nessa validade quando a gente faz venda do produto, então, por exemplo, eu, Bruna, sou professora, mas você vende o bolo para o cliente. Então, quando eu vendo um bolo para um terceiro, eu tenho que seguir as normas da Anvisa. E a Anvisa determina que um bolo pronto, um bolo depois de pronto, montado, ele tem 5 dias de validade, tá? Então, é assim, se eu falo para vocês que a gente precisa de no mínimo 12 horas desse bolo montado na geladeira, ele já vai ter aí os próximos 4 dias de validade. Então, sempre falar isso pro nosso cliente, ó, a validade dele é essa, tá? Tem aí 3 dias de validade, 4 dias de validade, dependendo de quando você montou esse bolo. Então, a partir da montagem, a gente conta 5 dias de validade. É claro que um bolo recheado com morango fresco, por exemplo, vai ter uma validade um pouquinho mais curtinha, né? Vai aí uns 3 dias, 4 dias no máximo. Então, você tem que também saber identificar o que tem nesse bolo. Ai, Bruna, mas meu bolo tá 10 dias na geladeira, eu comi, ele tá perfeito. Gente, eu concordo. Ai, tá perfeito, tá maravilhoso. Só que a Anvisa determina que são 5 dias. E às vezes a gente não consegue identificar só visualmente e no paladar que o produto já não está bom. Então, tem toda uma pesquisa, né, que eles levam para laboratório para pesquisar quanto tempo já esse produto já está se deteriorando. Então, às vezes a gente não enxerga que o produto não tá bom, mas de acordo com eles não está. Então, quando a gente vende alguma coisa, a gente precisa seguir as regras do jogo, e as regras são essas, né? A Anvisa dá pra gente 5 dias de validade do bolo depois de montado. Bru, tem diferença montar o bolo na forma ou no acetato? Eu monto o bolo na forma com o acetato já dentro. A diferença pra mim é que eu acho mais fácil, né? Então, assim, a forma já tá segurando o meu acetato, já já monto tudo e embalo, põe na geladeira e pronto, tá pronto. Quando a gente faz a montagem pro acetato, ou eu faço na mão livre, né? Então, pego lá minha massa, molho, cinta, recheio e continuo. E aí eu venho com acetato e aperto, e aí coloco um durex, né? Essa é uma opção. Ou então eu tenho que ter um acetato mais forte, né? Para montar ele, passar um durex e ir montando o meu bolo lá dentro. Todas essas formas de montagem, gente, são válidas, são corretas, tá tudo certo. É você saber escolher o que você se sente mais confortável em fazer, né? O que você acha mais fácil, o que vai facilitar mais a sua vida. A minha vida fica muito mais fácil com o bolo dentro da forma, né? Eu prefiro. Mas se você sentir facilidade de montar só no acetato, ou então montar o bolo à mão livre e depois apertar com acetato, tá tudo certo. Tá? Essa questão não tem certo ou errado, é o que você se sente mais confortável em fazer. Não sei como fazer essa cinta de contenção, tem como explicar? Tem como eu te explicar. Tem como eu te explicar assim, deixa eu pegar um caderno aqui. Eu vou fazer um desenho, vocês sabem que eu sou maravilhosa no desenho, né? Nossa, gente, olha o desenho super bem. Peraí, deixa eu fazer meu desenho aqui. Ai, eu dou risada dos meus desenhos, gente. Eu desenho muito mal, Jesus. Aqui é a minha massa do bolo, certo? E em cima da massa do meu bolo, eu colocaria direto o meu recheio, não é? Aí eu vou vir assim, com um saco de confeitar, com bico para ele de 1 centímetro. E eu vou fazer por fora, assim, ó, na beiradinha da minha massa, vou apertar o saco e vou envolver essa massa. Então, ela vai ficar aqui, ó. Ela vai aparecer pra mim assim. Tá vendo? Só que vou fazer um círculo, né? Passando por volta. E aí depois eu vou vir com o recheio e passar por dentro, ó. Pra depois vir com a minha segunda massa aqui. Maravilhoso meu desenho. Eu espero que dê pra entender, né? A cinta de contenção, gente, ela tem a função de segurar o meu recheio dentro do bolo, né? Pra ele não sair pra fora, pra ele não vazar pra fora, pra ele não vazar, pra ele não criar barriga no meu bolo. Então é pra isso que serve a cinta de contenção.
Se eu passar chocolate no acetato, colocar na lateral do Buttercream para decorar, vai ficar grudado? Vai. Isso é uma técnica que a gente chama de dressed cake, né? Um bolo vestido, né? A gente pode pegar aí o acetato, passar o chocolate, só que assim, a gente precisa ter um pouquinho de paciência, né? Então, a gente vai fazer o quê? Vou pegar o acetato, a folha de acetato, primeiro eu vou medir o meu bolo, né? Não vou, por exemplo, meu bolo tem 15 centímetros de diâmetro, eu vou pegar um pedaço de acetato e vou passar 20 centímetros de diâmetro, vai ficar muito grande, né? Pensa que você tem que envolver esse bolo. Então eu vou medir certinho lá o diâmetro do meu bolo com o meu acetato e vou passar o chocolate no acetato. Dá pra gente fazer também, gente, isso na folha de sulfite, fica bem legal também. Claro que o acetato ele vai dar um aspecto mais brilhante para o seu bolo e uma folha de sulfite vai dar um outro aspecto mais opaco. Dá para fazer também com... Cada um vai te dar um aspecto diferente, cada um vai ser mais difícil de tirar, então assim, dá para fazer com vários tipos de folhas aí. Mas no acetato, você vai passar ele, né? Tá trabalhando com chocolate, primeiro você tem que fazer a temperagem correta desse chocolate, senão ele vai ficar todo esbranquiçado no seu bolo depois de gelado. Ou então fazer com cobertura hidrogenada, mas aí você, né, um gosto muito ruim no bolo inteiro. Lembra que o cliente vai comer esse chocolate. Vai passar, vai deixar um pouquinho ali, até esse chocolate começar a ficar menos líquido, né? Você vê que ele engrossou um pouquinho, só que ele ainda tem que estar peguento, tá? Ele não pode ficar duro. Então, ele engrossou um tiquinho, você vai pegar e envolver o seu bolo. Porque se você passar e envolver no bolo, esse chocolate vai começar a escorrer, porque ele tá muito mole ainda. E aí vira uma meleca. Então, se você passar e esperar um pouquinho ele solidificar só um tiquinho, mas ainda estiver grudento, ele gruda no seu bolo e sai direitinho depois do acetato. Aí você vai envolver seu bolo, né? Vai apertar bem ele. Depois vai levar pra geladeira, esperar gelar um pouquinho e puxar o acetato. Esse é o dressed cake. Dá pra fazer com chocolate, dá pra fazer com ganache, dá pra fazer com buttercream, dá pra fazer com vários tipos de cobertura aí. Quais utensílios levar para montar o bolo de andar no dia do evento, do casamento? Então, vamos pensar aqui comigo. Se eu vou montar esse bolo e é um bolo espatulado com buttercream, primeira coisa que eu tenho que saber é perguntar no local que eu vou levar o bolo se esse local tem geladeira e é uma geladeira que caiba o meu bolo, né? Lembra, gente, que o buttercream sempre precisa estar gelado pra gente pegar ele para sobrepor o andar, né? Aí o local vai falar, tem sim, eu reservei um espaço aqui pra vocês. É coisinha bem rapidinho, né? Se a gente transportar esse bolo no carro com ar-condicionado, tá tudo certo, tá? Ele vai chegar lá bem geladinho. Você deixa esse bolo aí uns 15, 20 minutinhos na geladeira. E aí depois o que você precisa de espátulas, né? Aquela mais larga pra gente pegar o bolo de baixo pra sobrepor no andar, uma espátula larga. Aquela espátulinha de degrau pequenininha se você precisar fazer algum detalhezinho. Buttercream no saco de confeitar, né? Pra você fazer aí, arrumar qualquer detalhezinho que esteja mais... quebrou um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Luvas, um bom par de luvas de vinil sem pó. E aí o restante dos itens de decoração. Levar as flores, se você for decorar com flores, levar as flores já higienizadas, encapadas, já numa caixa. Sei lá, macarrons, o isomate já pronto, tudo pronto para você só sobrepor, né? Mas as espátulas e o saquinho com buttercream e a luva, né? E o par de luvas são extremamente essenciais. Vamos lá, mais uma norma da Anvisa. Confeiteira com cabelão tem que usar touca ou só lenço tipo igual o seu já basta? Não basta o lenço só, tá, gente? A Anvisa também determina que nosso cabelo esteja bem presinho. Então, eu não vendo mais bolo, né? Então, assim, eu não preciso prender o meu cabelo. Mas quem vende bolo precisa. Já pensou seu cliente encontrar lá um fio de cabelo? Ai, Bruna, mas eu prendi meu cabelo num rabo de cavalo e coloquei o lenço por cima. Tá, mas o rabo de cavalo tá pra trás, tá solto, né? Então, tem um perigo aí de cair o cabelo, então tem que sempre prender dentro de touca, tá? Quero usar lenço pra ficar mais bonita. Coloca o cabelo dentro da touca, passa o lenço por cima e manda ver. Mas tem que estar presinho, tá, gente? Açúcar mascavo, manteiga, água, chocolate e creme de leite. Posso dizer que é ganache? Gente, ganache ele é a mistura de chocolate com algum ingrediente líquido. Esse ingrediente líquido não necessariamente precisa ser creme de leite.
tá? Então, chocolate com água já é ganache, né? Então, a gente tem várias e várias receitas aí de ganache que vai água, que vai creme de leite, que vai gelatina em pó, que vai suco de fruta, que vai açúcar, né? Eu mesma, eu tenho a receita que não é nem, né? É uma receita que eu desenvolvi pro meu paladar, mas é uma receita que já existe assim, ó, há muito tempo, que é a receita do Devil's Cake, do Devil's Sweet Cake. E o recheio dele é uma ganache bem aerada, que vai açúcar, que vai manteiga, que vai creme de leite, que vai chocolate. Então, não deixa de ser ganache, né? A ganache ele é uma mistura de chocolate com ingrediente líquido e a gente pode saborizando do jeito que a gente quer. Ah, então eu usei o chocolate 70% e eu acho que eu preciso adoçar um pouco, vou usar um pouco de açúcar mascavo, ou então vou usar um pouco de mel, ou então eu quero colocar cachaça, eu quero colocar uísque, eu quero firmar um pouco mais esse ganache e vou usar gelatina incolor. Ainda é ganache, tá? Pode chamar de ganache sim. Ai, ai. Gente, o povo, pessoal, oh meu Deus, não sei de onde tá. Pessoal tá fazendo brigadeiro com água pra render agora e estão chamando de brigadeiro? Bru, como faz essência de baunilha com vodka? Primeiro que vamos entender aí a diferença de novo dos produtos que a gente está trabalhando. Essência de baunilha é o aroma feito pela indústria que tem lá o cheirinho de baunilha, tá? É um aroma totalmente artificial. Quem faz isso é a indústria. A gente pode fazer o extrato de baunilha, né? Quando a gente extrai o sabor da baunilha mesmo, a baunilha real oficial, né? Então, eu vou pegar lá a favinha da baunilha linda, maravilhosa, vou cortar ela ao meio e vou jogar ela numa garrafinha e jogar vodka ou álcool de cereais, eu prefiro fazer com vodka. Eu vou tampar essa garrafa e vou deixar ela aí por 2, 3 meses para esse sabor ir se intensificando e eu conseguir utilizar ele. Eu não lembro de cor, mas eu acho que são 250 ml de vodka para cada 3 ou 5 favas de baunilha, mas eu não lembro de cor. Mas tem um vídeo meu no YouTube, lá no nosso canal do YouTube, o Bruna Rebelo Cake Lover, que eu ensino vocês a fazer o extrato de baunilha, tá? Então vai lá. Então lembrar aí a diferença de cada tipo, né, de produto. A essência é uma coisa produzido pela indústria, é um aroma artificial, e o extrato de baunilha, ele é o real, né, extraído realmente das favas de baunilha. Então a gente precisa de fava de baunilha para fazer ele, né? Fava de baunilha e um álcool, né? Na maioria das vezes esse álcool vai ser vodka ou álcool de cereais. A gente usa sempre um álcool mais neutro para fazer ele, né? Ah, dá para fazer com uísque? Dá, mas eu acho que o uísque já tem um sabor muito forte. Então, sim, você pode fazer, vai dar certo, só que eu acho que o sabor do uísque pode mascarar um pouquinho. Então, sempre um álcool mais neutro aí para fazer o seu extrato de baunilha. Ó, vamos falar de mais uma substituição. Tem uma receita de massa com óleo. Eu posso substituir por manteiga? Qual a proporção seria? Gente, assim, vamos entender de novo a função de cada ingrediente. Qual a diferença de cada ingrediente? Óleo vegetal, vamos lá, vamos falar de um óleo vegetal, um óleo de soja, né, que seja. Qual é a característica de um óleo de soja? É um óleo em estado líquido. Qual é a característica da manteiga? É uma gordura em estado sólido, né? A gente deixa na geladeira, essa manteiga ela fica o quê? Dura. O óleo fica o quê? Óleo, líquido. É uma gordura em estado líquido, tá? São gorduras diferentes. Então, assim, você pode substituir? Pode substituir. Você pode tirar o óleo da sua receita e substituir 100% por manteiga se você quiser, tá? Você precisa da gordura. Então lá, me pede 100 gramas de óleo, eu vou substituir por 100 gramas de manteiga. Só que vocês têm que entender que cada ingrediente vai trazer uma característica diferente para o seu produto. Então assim, uma massa 100% feita com óleo é uma massa um pouco mais úmida, um bolo um pouquinho mais maleável, um bolo diferente de um bolo feito com manteiga. Um bolo feito com manteiga é um bolo mais saboroso, só que um bolo mais firme por conta da manteiga, né? Então, a gente tem essas diferenças aí. Então, poder substituir você pode, sabendo que cada ingrediente vai te trazer aí um resultado diferente, tá? E aí a proporção, gente, a gente sempre faz a mesma proporção quando a gente vai substituir. Vamos lá, falar um pouquinho sobre isso. Não sei combinar recheios. Algum recheio coringa? Gente, recheio coringa pra mim é brigadeiro e ganache. Muito coringa.
né? Então, assim, se eu sei fazer um bom brigadeiro e um bom ganache, eu consigo fazer, assim, trocentas combinações de recheio. Então, brigadeiro. Se eu sei fazer uma boa base... Gente, quando a gente fala de brigadeiro, é leite condensado com chocolate. Mas, assim, a gente, né, dá pra fazer vários recheios aí que a gente chama de brigadeiro, mas não é brigadeiro, mas é tudo brigadeiro porque vai leite condensado, sabe? Quando a gente mexe aí na panela. Então, leite condensado, doce de leite e um pouquinho de creme de leite. Você já tem um recheio de doce de leite maravilhoso. Leite condensado com creme de leite, leite de coco, leite em pó. Você tem um maravilhoso 4 leites. Leite condensado com chocolate ao leite. Você tem um brigadeiro ao leite. Então, assim, gente, você sabe fazer uma base, você sabe fazer qualquer coisa. E aí a gente vai combinando. Pensando assim, vamos pensar que a gente pode combinar esses recheios sempre com alguma coisa bacana. Então, eu sempre penso em frutas ou em recheios tipo, caramelos, oleaginosas, pralinês, algo assim. Né? Então, vamos lá falar de fruta. Eu recheio o bolo só... Se for fruta fresca, eu só uso morango, né? Para começo de conversa. A única fruta fresca que eu uso aí para rechear bolo é morango. Posso usar também amora, blueberry e framboesa, mas são frutas extremamente caras pra gente rechear bolo, né? E aí, sempre que a gente vai falar aí de recheio usando fruta, eu prefiro partir para a linha de geleias e compotas. Geleia, gente, é aquela conserva de fruta pastosinha que a gente faz com açúcar, com algum ingrediente ácido também, mas ela é uma pastinha de fruta. Já a compota, ela é a conserva de fruta em pedaços. Então eu consigo fazer uma compota de abacaxi, uma compota de maçã, uma compota de pêssego, uma compota de cereja, né? E são coisas muito legais para usar para rechear meu bolo. Então, assim, eu sei fazer bons brigadeiros, né? Então, eu sei fazer um bom brigadeiro 4 leites, um bom brigadeiro ao leite, um bom brigadeiro amargo e, sei lá, um bom brigadeiro de doce de leite. Eu tenho essas 4 bases que são bases neutras e aí eu consigo ir combinando com as outras coisas. Então, com o meu brigadeiro ao leite eu combino com morango fresco, eu combino com geleia de frutas vermelhas. O meu 4 leites eu vou combinar com geleia de frutas vermelhas, geleia de frutas amarelas, com compota de abacaxi. O meu brigadeiro meio amargo eu posso combinar com bom caramelo salgado, com pedaços de amendoim, com pedaços de nozes. O meu brigadeiro de doce de leite eu posso colocar com a compota de abacaxi, ou então eu posso colocar com flocos de coco no meio, ou então eu posso colocar coco queimado no meio, ou então eu posso colocar pedaços de nozes. Gente, assim, são combinações que a gente vê no paladar. Às vezes o meu gosto não é o mesmo gosto que o seu, mas quando a gente vende bolo, a gente precisa pegar um gosto meio universal, né? A não ser que o cliente seja muito, né, fora da casinha e fale, não, eu quero, sei lá, eu quero brigadeiro meio amargo com compota de abacaxi. Eu, Bruna, acho que não combina. Eu acho que compota de abacaxi, eu preciso exaltar o sabor do abacaxi. Quando eu coloco lá um recheio de chocolate meio amargo junto com o abacaxi, eu anulo o sabor do abacaxi, eu só sinto o sabor de chocolate meio amargo. E aí já pra mim não faz tanto sentido fazer essa combinação, né? Quando a gente tem um ingrediente que anula o sabor do outro, a combinação não deu match, né? Então assim, eu quero um bolo de frutas vermelhas. Se você tacar um sabor muito forte em cima dessas frutas vermelhas e não sentir o sabor das frutas, já não faz tanto sentido você fazer essa combinação. Então assim, gente, vamos pegar os recheios e colocar na boca mesmo e sentir, ver aí o que faz sentido pra vocês, né? Parece difícil, mas não é, tá? Não é, realmente bem fácil essa questão. Vamos lá pra próxima. Vamos lá. O bolo alto de altura dupla. Você usa a base de sustentação, faz a divisão com isopor. Gente, o bolo de altura dupla, ele é um bolo de 2 andares, só que do mesmo diâmetro, né? Então, se ele é um bolo de 2 andares, a gente faz uma estruturação de 2 andares. Então, ele vai ter o isopor dividido no meio, ele vai ter o cano de estruturação, ele pode ter um cano que, né, divide esse bolo, que passa por esse bolo fora a fora, ou então eu posso estruturar a base e depois vir com o palito só para esse bolo não bambear. Então, assim, um bolo de altura dupla, ele é um bolo de 2 andares. E um bolo de 2 andares a gente tem que estruturar como se fosse um bolo de andar,
né? Então tem que ser bem estruturadinho mesmo, tem que ter sustentação, tem que ter divisão com isopor, tem que ter tudo certinho, senão ele, ó, cai. Ai, gente, essa é boa. Bru, você já ouviu falar em massa manteigada sem manteiga? Viu uma professora passando isso pra alunos? Ai, gente, vocês me mandam cada coisa. Massa manteigada tem que ter manteiga. Eu nunca vi sem, sei lá, eu já vi massa manteigada da gente substituir a manteiga por margarina, né? Mas até aí é gosto, mas se não for nenhum dos dois, não faz nenhum sentido. Ai, cada uma, viu? Como fazer aquelas esculturas de chocolate nesses tipos de folha? Preciso untar? Essas esculturas de chocolate, gente, a gente faz em papel manteiga. Papel manteiga não precisa untar. É só, ou se você for usar chocolate nobre, fazer a temperagem correta do chocolate nobre, tacar no papel manteiga, depois na geladeira, ou então usar a cobertura fracionada, derreter, colocar no papel manteiga, espalhar direitinho, fazer o formato e colocar na geladeira. Ela solta perfeitamente do papel manteiga, mas não precisa untar nada, é só usar papel manteiga. Ai, vamos lá. Melhores combinações de recheio para o Red Velvet. Gente, vamos falar um pouco sobre o Red Velvet. O Red Velvet, ele é um bolo base que tem um pouquinho de cacau, mas assim, vai pouquíssimo cacau, coisa de 10, 15 gramas de cacau. Mas ele é um bolo como se fosse um bolo café com leite, assim. Não café, né, que não vai café, mas ele é um bolo meio neutro, que vai um pouquinho de cacau. E vai corante para deixar ele vermelho. Então, assim, ele é um bolo que tem um sabor de bolo base, sabe? Ele tem um sabor de bolo básico. Então, ele combina com qualquer coisa. Sinceramente, a resposta é essa, né? Um Red Velvet, ele combina com qualquer coisa. Ele só é vermelho, né? E ele é vermelho por conta do corante. E o corante não dá sabor de nada, né? Ele é como se fosse um bolo de baunilha que tem um pouquinho de cacau para acentuar um pouco o vermelho dele, né? Mas assim, ele é um bolo que combina com qualquer coisa. O recheio tradicional do Red Velvet, ele é aquele recheio à base de cream cheese. E esse recheio base de cream cheese é cream cheese, manteiga e açúcar de confeiteiro e um pouquinho de baunilha. Esse é o recheio base do Red Velvet. Mas assim, eu vou te falar que o Red Velvet combina com qualquer coisa. Aí você só tem que ver se combina a cor, né? Se vale a pena pra você a cor. Mas fica perfeito com qualquer tipo de recheio. Ele não tem essa frescura, não. Ele é um bolo... Ele não é um bolo que tem um sabor diferente porque ele é vermelho. Ele é vermelho por conta do corante, né? Aí você pode colocar o recheio que você quiser, que você achar mais legal. Mas aí quando a gente tá falando de Red Velvet, o cliente meio que vai querer um bolo Red Velvet, né? Então, assim, o melhor mesmo é rechear esse Red Velvet com um recheio branco. Se o cliente não quer um recheio de cream cheese, né? Ou se você acha mole demais um recheio de cream cheese, que ele é mais sensível, faz um brigadeiro de cream cheese. Faz uma ganache que vai um pouco de cream cheese com baunilha para lembrar um pouco desse sabor. Pensa em algo nessa questão. Fica legal também um brigadeiro branco com geleia de frutas vermelhas. Eu amo com ganache de pistache, mas assim, é um bolo comum vermelho, gente. Ele combina com qualquer sabor, viu? Dica para fazer buttercream no frio do Rio Grande do Sul. Gente, realmente, o buttercream no frio ele é mais desafiador, né, do que no calor. No frio ele realmente é muito mais desafiador, porque a manteiga quando fica gelada fica duro, né? E aí a gente pena um pouquinho mais, sofre um pouquinho mais no frio. Mas eu tenho algumas dicas para te dar. Primeiro, deixar a sua cozinha bem quentinha, né? É legal ter um aquecedor na bancada, né? Comprar um aquecedorzinho. Eu tenho um bem pequenininho que eu coloco assim na minha bancada quando tá muito frio. Ou então ligar forno, fogão e fazer bem pertinho. Mas o que mais funciona pra mim é deixar o buttercream bem molinho, né? Então, eu tenho um equipamento que chama soprador térmico. Vocês compram isso no Mercado Livre, em loja de material de construção. Ele solta um ar bem quente, né? A gente não pode nem colocar a mão, senão fere a mão, tá? Ele é bem quente mesmo. O pessoal que faz temperagem de chocolate usa bastante ele. E aí a gente pega esse soprador térmico e vai passando no buttercream e vai ficando molinho, né? Porque ele vai derretendo o buttercream. Então assim, quanto mais molinho ele tiver, mais fácil da gente espatular o bolo. Se bater o buttercream e já colocar no bolo, as chances desse buttercream ficar bem duro na hora que você tá espatulando é enorme. Então a gente precisa deixar ele bem mole mesmo, né? A ponto de estar meio
assim, sabe quando dá aquele desespero que ficou mole demais? Então, no frio precisa estar bem molinho mesmo, pra quando você espatular ser mais fácil. Ou então colocar sempre no micro-ondas, né? Pegar um pouquinho, colocar no micro-ondas e espatular. Mais um pouquinho, micro-ondas e espatular. Então, assim, sempre deixar esse Butter Queen bem quentinho, tá bom? Bruna, quem tem curso, você vai lançar módulo do origami? Gente, quem tem nosso curso, a gente não faz atualização de curso e a gente fala isso sempre que a gente vende o curso, tá? O curso novo, a gente regravou ele todo do zero. Então, assim, o Beabá do Butter Queen 5.0, ele é um curso novo, ele não é uma atualização, tá? Eu demorei 10 dias para gravar esse curso. Então, assim, ele é um curso que tá, assim, muito incrível. E nesse curso vai sim ter o módulo do origami. Eu ainda vou falar um pouco mais sobre isso para vocês, mas ai, não posso falar. Se Fernando ouviu falando alguma coisa sobre isso aqui, acho que ele me mata. Mas vai ser muito incrível, vai ter módulo do origami. E esse curso a gente abre vagas no dia 9 de novembro, após a Maratona do Bolo Perfeito, que começa no dia 3 de novembro. Tá? Então aguardem aí, que vai ser um negócio muito louco. Vai ser muito legal, gente. Deixa eu ver. Mais uma pergunta. Bru, meu Butter Queen fica muito doce. Às vezes é a receita que você tá usando, mas se você não curte muito esse doce, você pode tirar um pouco do açúcar. Lembrando que o açúcar no Butter Queen, gente, ele não tá simplesmente lá pra deixar doce, tá? O açúcar junto com a manteiga é o que traz a estrutura do Butter Queen, né? O que deixa o Butter Queen mais firme. Então, quanto mais açúcar, mais firme ele vai ser. E aí, se você tira, pode ser que você perca um pouco dessa estrutura, mas você pode tirar um pouco do açúcar se você quiser. Bru, para fazer ganache, para cobrir o bolo, precisa fazer temperagem? Gente, a gente só faz temperagem de chocolate quando a gente quer fazer casquinha de chocolate. Então, assim, eu quero fazer um bombom, eu quero banhar um pão de mel, eu quero fazer uma casca de ovo de Páscoa. Aí a gente faz temperagem de chocolate. Fora isso, a gente nunca precisa fazer temperagem. Então, assim, para recheio, nunca precisa de temperagem de chocolate. É só derreter o chocolate e colocar. A gente só precisa da temperagem de chocolate porque a gente precisa deixar esse chocolate precisa endurecer e ficar brilhante, né? Ele precisa endurecer, criar uma camada de brilho. E a gente só precisa disso quando a gente vai fazer casquinha. Se não vou fazer casca, não tem por que eu temperar o chocolate, tá? Você bate o Butter Queen no segundo dia de montagem para fazer a cinta de contenção, mesmo que decore o bolo somente no terceiro dia? Sim. Se eu não tiver nenhuma sobrinha de Butter Queen, né, normalmente eu tenho algumas sobrinhas de Butter Queen na geladeira e aí eu uso essa sobrinha para fazer a cinta de contenção. Se eu não tiver, eu bato sim o Butter Queen, guardo ele na geladeira e depois eu tiro ele da geladeira no terceiro dia, né, na hora de espatular meu bolo, faço, né, o processo de gelo dele, né, de bater ele novamente e aí eu espatulo meu bolo, tá? O Butter Queen, gente, a gente pode guardar ele na geladeira, no congelador, pode reutilizar, ele é maravilhoso nesse nível. Tem que bater o Butter Queen com um batedor de raquete para tirar o ar? Tem. Se você não tem, se você trabalha com batedeira de mão, você só vai conseguir tirar essas bolhas de ar na mão, né? Aí você vai pegar aí uma espátula e ó, vai tirar no braço, vai doer um pouquinho. Mas a raquete, sim, ela é extremamente necessária para ter um Butter Queen bem mais lisinho. Você pode traduzir seus vídeos para inglês ou francês? Não. Não tem como, gente. Eu posso colorir o Butter Queen com corante gel? Pode, super. Dá super certo. Pode sim, sem problema nenhum. Glacê real pronto. Pode ser usado no lugar do merengue suíço para o Butter Queen suíço? Não. Pelo amor de Deus. Não faça isso, gente. Vamos entender de novo a característica de cada ingrediente, né, gente? Glacê real, ele é o quê? Ele é extremamente açucarado, né? Extremamente açucarado. O merengue suíço a gente faz na hora, né? Com claras de ovo, bate lá com açúcar, ele é aerado para depois colocar manteiga. Então, assim, ele tem uma outra característica. Ele é diferente do glacê real. Por mais que o glacê real, o que não é o de pó,
né, no saquinho, o Glace Real feito em casa, né, vá clara de ovo, mas a característica dele é totalmente diferente do merengue suíço, tá? Então não pode. Bru, isomalte não derrete nesse calorão? Vi um episódio da Batalha dos Confeiteiros Brasil que começou a escorrer. Então, ele não derrete. E se ele escorreu, derreteu, é porque foi feita alguma etapa errada, né? Então, algum processo aí de temperatura foi errado. Porque, gente, o isomalte, ele foi feito para isso. Ele foi feito para não derreter, né? Então, ele não derrete. Ele fica um pouco mais melado, mais peguento. Mas ele não escorre. Ele não derrete, tá? Fiz meu primeiro bolo de 3 andares e a noiva colocou a mesa no sol. Quase morri, mas o bolo sobreviveu por umas 6 horas, temperatura de uns 28 graus. Quase morri, mas fiquei orgulhosa do meu trabalho. Fique mesmo, viu? Que maravilhoso. Ai. Queria muito seu curso, mas moro em Arapiraca. Amor, meu curso é online, viu? Eu chego no mundo e no Brasil inteiro. Você pode comprar de onde você estiver. Se for montar o bolo no local, quanto tempo antes do evento eu devo ir? Olha, depende da complexidade aí que você vai usar. Depende também como esse bolo vai chegar. Se durante o trajeto o bolo em buttercream deu uma amolecida e ele precisa de muito tempo na geladeira para ele ficar duro de novo, você tem que pensar aí quanto tempo mais ou menos na geladeira ele vai ficar. Conta aí que pelo menos 30 minutos precise. Então, se ele precisa de 30 minutos para gelar, mais você montar e tal, eu contaria aí no mínimo 1 hora, 1h30 só para você fazer essa montagem, essa decoração. A não ser que seja algo muito simples que você fale, mas eu só gasto meia hora para isso. Depende, né? Depende aí para onde você vai, qual estado que esse bolo vai chegar, qual o tipo de decoração. Depende, gente. É difícil eu realmente falar para vocês, meia hora. Só que você vai fazer, sei lá, um bolo de 4 andares, que lá a geladeira só cabe 1 andar por vez, que tá muito calor, depende. Eu gosto de bolo bem molhadinho. Pode rachar o bolo? Pode. Pode rachar o bolo sim. Ai. Bru, me dá uma dica de qual bailarina eu compro, por favor. Gente, aqui no Instagram, nos meus destaques, tem um destaque que chama utensílios, né? Lá eu falo bastante sobre utensílios, eu falo sobre bailarina, eu dou dica de onde comprar as coisas. Dá uma olhadinha lá depois. Posso saborizar o buttercream com licor? Saborize no final? Pode saborizar o buttercream com o que você quiser, tá? Com licor fica perfeito, sempre no final a saborização. Posso cobrir bolo pão de ló com buttercream? Gente, buttercream ele é uma cobertura, tá? Em outros países a galera usa até ele como recheio. Eu não gosto de usar buttercream como recheio, eu gosto realmente de usar buttercream como cobertura. Mas buttercream é uma cobertura de bolo, né? Você pode cobrir o bolo que você quiser com buttercream. Assim, ele não foi feito para cobrir bolo de massa amanteigada. A Bruna gosta de massa amanteigada, ela ensina a massa amanteigada porque eu me sinto mais segura, porque eu gosto mais de massa amanteigada. Mas vocês podem usar buttercream para cobrir a massa que vocês quiserem. Pão de ló, chiffon, massa de óleo, quiser colocar na cobertura do cupcake, tá? Buttercream é uma cobertura, você pode usar ela aí pro que você quiser. Bru, você coloca aquela plaquinha de isopor em um bolo de 4 camadas? Não. Em um bolo até de 5 camadas eu não coloco divisão nenhuma. Uso o dimmer e bato o buttercream numa velocidade muito baixa, com o globo mesmo, e fica lisinho. Fica mesmo. Tem que ser bem baixinho, mas aí ele demora horas e horas e horas pra bater, né? Aí depende da sua paciência. Deixa eu baixar um pouquinho aqui, gente, que veio um monte de perguntas de uma vez. Bruna, você vai ensinar o Devil's Cake no curso novo? Sim. Açúcar de confeiteiro é o mesmo que refinado? Não. O açúcar refinado, gente, a gente tem alguns tipos de açúcar. Então, vamos pensar aqui comigo. A gente tem o açúcar mascavo, que é o açúcar que não passou por nenhum processo de refinamento. Então, aquele açúcar bem marrom, que tem a característica, né, aquele cheiro, aquele sabor de melado de cana bem forte. E ele conserva aí todas as suas vitaminas, seus sais minerais. Então, ele é o açúcar totalmente bruto. Depois a gente tem o demerara, que ele ainda conserva um pouco de sais minerais, que ele tem uma cor mais caramelo, né? Um caramelo mais claro, e que ele tem o grão parecido com o açúcar cristal. Depois a gente tem o açúcar cristal, que tem aí só 10% dos sais minerais do açúcar mascavo. Mas ele é um pouquinho mais branquinho, né? Mas ele tem um grão um pouquinho mais grosso, assim como o açúcar demerara.
Depois a gente tem o açúcar refinado. O açúcar refinado, ele passou por todos os processos de refinamento, ele já não tem mais, ele não tem mais nada, né? Ele só adoça, né? Ele não tem mais vitamina nenhuma, ele não tem mais sais minerais nenhum, não tem nada. Ele só adoça. E como ele foi muito refinado, ele tem um grãozinho bem mais fininho. Só que ele não é fininho como o açúcar de confeiteiro. O açúcar de confeiteiro, ele é o açúcar refinado que foi batido mais ainda. Então ele parece um pozinho, né? Então ele é como se fosse um pó, tá? E aí, do açúcar de confeiteiro, a gente tem o açúcar impalpável, que eles fazem a adição de amido de milho, né? Para ressecar um pouco mais esse açúcar, a umidade desse açúcar. Mas cada açúcar, né, tem uma característica diferente, tá bom? Bru, você vai ensinar massa amanteigada no curso do Bolo Perfeito? Gente, na minha maratona do Bolo Perfeito, no nosso evento gratuito, eu não ensino receita, tá? A gente foca muito em técnica, muito em técnica, tá? Então, assistam a maratona, mas não assistam esperando receita, porque lá a receita eu não dou. Bru, no que muda prensar ou não o bolo? Gente, quando a gente fala de prensar o bolo, esses dias uma seguidora mandou na minha caixinha, me chamaram de burra porque falaram que eu falei que eu não prenso meu bolo, mas falaram que o que eu faço é prensar assim, né? O que eu faço, por exemplo, que a Bruna faz, que é montar o bolo dentro da forma, falaram que isso é prensar e você não sabe, você é burra. Então vamos lá, gente. Quando a gente fala de prensar o bolo, é colocar algum peso em cima desse bolo, né? É realmente amassar esse bolo. O pessoal que trabalha com pasta americana faz muito essa técnica de prensar o bolo, de montar. Eles montam o bolo igual a gente monta dentro da forma com acetato e colocam peso em cima desse bolo para esse bolo amassar e se juntar. Porque aí esse bolo fica bem mais firme, bem junto, compacto, né? Ele fica todo compactado lá dentro. E aí para cobrir com pasta americana fica mais fácil, né? Isso é prensar o bolo, quando a gente coloca peso em cima do bolo, né? Montar, gente, o bolo na forma com acetato, isso não é prensar bolo, tá? Pra gente falar que prensou, é porque jogou peso em cima, né? Então, quando a gente joga peso em cima, a gente fica todo compactado o bolo lá dentro, né? Ele fica todo, como se fosse, todo amassadinho, assim, sabe? Todo firme. Por quê? Pra colocar a pasta americana e ele não se vazar pros lados, né? E aí o que muda ou não é isso, né? Ele fica prensado, ele fica bem firme. Mas pra gente que não trabalha com pasta, né? Eu nem sei se é todo mundo que trabalha com pasta americana que faz isso, né? Eu nem sei, viu, gente? Eu sei que a diferença de prensar ou não é essa. Eu não prenso meus bolos, eu só monto o bolo na forma com acetato. E aí a diferença é realmente essa, né? E aí eu falei, gente, a pessoa chama ela de burra. Eu fiquei, burra é você, que não sabe o que você tá falando. Pra fazer buttercream com açúcar mascavo é igual ao refinado? Eu prefiro o de merengue suíço. Aí, ó, não prenso não, trabalho com pasta. Às vezes não é todo mundo que prensa o bolo, né? É igual, gente, dog prensado. Tem gente que vende hot dog prensado e tem gente que não vende hot dog prensado. Vocês já comeram dog prensado? Aquele hot dog que eles pegam aquela chapa assim, faz assim no hot dog e o hot dog fica todo amassadinho assim. É a mesma coisa que prensar bolo, tá? Você tem que amassar o bolo pra ele prensar. Se você não vai amassar é porque não prensou. A questão do açúcar mascavo no buttercream, a substituição é a mesma, tá? Lembrando, gente, o que eu falei lá pra vocês no começo. Qual que é a diferença do açúcar mascavo pro açúcar refinado? O açúcar mascavo é um açúcar mais marrom, com mais sabor de melado de cana. Então ele vai trazer esse sabor pro seu buttercream, tá? Ó, não prenso mais o bolo depois que eu comecei a trabalhar com blindagem de ganache. Não há necessidade. Então, né, eu sei a diferença aí, mas eu não sei como que a galera trabalha. Eu aprendi, gente, essa questão da prensagem do bolo, sei lá, tem uns 8, 9 anos. Mas eu não prenso o bolo. Gente, são 8h04, eu fiquei falando. Acabou a nossa live. Gente, vamos fazer um print da nossa live hoje? Vou tirar os nossos comentários pra gente fazer um print e postar. Vocês postam pra mim? Ó, 1, 2, 3 e... Postam lá. Coloquem nos stories de vocês. Conta um pouquinho pra mim o que vocês aprenderam na nossa live de hoje. Eu precisava printar, né, gente? Peraí. Pra eu postar. Show. Pronto. Me contem lá o que vocês aprenderam na nossa live de hoje. Eu fico muito feliz de dividir com vocês. Quarta-feira a gente tem live, quinta-feira a gente tem live. E vamos assim, ó, com live, ó.
e vamos nos falando, fechou? Uma boa semana pra vocês, gente.